Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Estou aqui já preparada, esperando vocês aí se conectarem. Daqui a pouco eu passo pelo chat para ver como é que vocês estão. Mas antes de apresentar nossa intérprete e quem está no meu chat, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra, baixa, de cabelos cacheados pretos, curtos, tenho olhos pretos, uso óculos arredondados, eu estou em pé aqui nos nossos estúdios e hoje eu visto uma calça preta e uma blusa verde. Ao meu lado, me acompanhando na tradução para a língua brasileira de sinais, eu tenho a nossa querida intérprete Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Ela vai tornar essa aula muito mais acessível para todo mundo que está em casa. Vão prestando atenção aí na sinalização de Jéssica. Quem sabe vocês também não se tornam bilíngues aí, ó, falando português e libras também. Tá certo? Eu tenho um chat aqui com uma pessoa fofíssima que eu gosto bastante. Daqui a pouco eu passo por lá para que ela fale com vocês. E vamos começar a nossa aula. Nossa aula de hoje é sobre argumento. Esse fator primordial para construir textos argumentativos. Então vamos entender melhor o que é um argumento? Antes de pensarmos sobre o argumento no texto, o argumentativo em si, vamos ao significado do termo. Será que você aí em casa conseguiria definir para mim o que é um argumento? Assim, ó, a grosso modo, de primeiro impacto, já conseguiria me dizer? Sabe não? Então eu trouxe uma ajudinha aqui do dicionário para a gente entender o que é, qual é o significado atrelado a essa palavra, certo? Argumento, segundo o dicionário, vai ser uma palavra que é o substantivo masculino. Então, a gente já sabe que vai ser o argumento e não a argumento, tá? É o razão, raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Segundo a segunda definição, diz que é uma prova que serve para afirmar ou negar um fato. Então, a gente tem dois conceitos muito bons para argumento. Primeiro é que ele é uma razão ou um raciocínio que conduz a alguma coisa. E a segunda é que ele é uma prova que serve para afirmar ou negar alguma coisa. De toda forma, esses dois conceitos não deixam margem interpretativa para aquilo que é um argumento. A gente sabe que é alguma coisa que a gente vai utilizar no texto e que vai dar suporte à teoria que a gente está elaborando ali no texto, tá certo? Não vai deixar dúvidas no leitor. Então, o argumento, ele é um aliado. Ele é um aliado que a gente tem na hora de escrever o nosso texto, tá certo? E que vai deixar tudo organizado, tudo coerente, tudo dentro da razão e do raciocínio lógico, que é o que a gente espera quando lê um texto argumentativo, tá certo? Agora que a gente já foi para a definição do que é argumento, vamos dar uma passadinha lá no chat. Quem é que está comigo hoje, hein, professora? Ah, quem está aqui sou eu. Olá, sétimo ano. É uma alegria imensa estar aqui com vocês e com a professora Viviane Santos. Estaremos interagindo aqui com vocês e vamos juntos nessa. Vamos juntos. Você que está aí em casa já sabe como se conectar, né? Pelo aplicativo do Educa Recife. Então, faz lá o seu login com o seu número de matrícula e com a sua data de nascimento e conversa com a gente, tá certo? Vamos continuar. O texto argumentativo expressa um ponto de vista por meio da defesa de argumentos, opinião, teoria ou hipótese. Dessa forma, o objetivo é fazer com que o leitor entenda o ponto de vista de quem escreve o texto. E é por isso que um texto argumentativo ele precisa, antes de tudo, ser muito coerente, ser muito objetivo e transparente na hora de expor as suas opiniões. Um texto dúbio, um texto cheio de metáforas, um texto cheio de ambiguidade, vai causar estranheza para o leitor. E esse não é o foco principal do texto argumentativo, tá certo? Ele precisa defender os seus argumentos. No final de uma leitura de um texto argumentativo, a gente precisa se sentir levemente convencido pelaquela história ali que o autor quis contar para a gente. Então, se eu escrevo um texto defendendo a ciência, por exemplo, eu preciso de argumentos muito bons, embora
a gente tenha uma facilidade para, Sim, né, entender o ponto de vista científico e desejar entender que ele é o melhor para a gente. Mas a argumentação ali de por que uma vacina é boa, de por que o desenvolvimento tecnológico é bom para a gente, isso faz com que a gente acredite com mais facilidade no que está sendo dito, especialmente se tiver a opinião de um especialista, né? Se isso. tiver um argumento de autoridade por trás daquele texto. Alguém que vai dizer por que, como, quando, onde aconteceu, com absoluta certeza, por que fez, porque tem toda uma metodologia por trás. Tem provas, tem testes, tem pesquisa prévia. Então, tudo isso corrobora com a nossa facilidade em aceitar um ponto de vista em um texto argumentativo, certo? Vamos continuar. Entender o posicionamento do autor é importante porque o leitor é alguém que vai precisar, ao final do texto, dizer se concorda com o que foi lido ou não e expor o porquê. Então, assim, se eu li um texto argumentativo, dissertativo ou argumentativo, eu preciso, no final desse texto, saber se eu concordo com aquilo que foi exposto ou não e por quê. Então, se a professora Adriana Maria fala sobre alguma coisa, deixa eu pensar. Ela me falou que um livro que ela leu foi ruim. Aí ela vai lá escrever um texto argumentativo de por que aquele livro é ruim. Eu vou ler esse texto e vou pensar assim, se concordo ou discordo da professora Adriana Maria. Se eu discordar, eu vou ter que dizer o porquê. Se eu concordar, eu também vou ter que dizer porquê. E vai mesmo. E vai mesmo, porque senão dá briga, né, professora Dá Adriana? sim. Mentira, pessoal. É mentira, é mentira. Ó, dá briga não. E mais é importante que você tenha, além da opinião, porque a opinião seria dizer, ah, gostei não, eu preciso entender por que eu não gostei, né? Por que esse livro é ruim? Ele é mal escrito, a história não tem um desenrolar bom, as personagens são rasas. Qual é o problema dessa literatura? Então, quando você. Isso é só um exemplo, tá? O tema pode ser o mais diverso possível. Então, quando você for ler algum texto argumentativo, você precisa entender por que aquele ponto de vista não lhe convenceu. E se não lhe convenceu, defender o seu ponto de vista, certo? O texto argumentativo é escrito em terceira pessoa e mostra o ponto de vista a partir de um conjunto de informações coletadas. Essas informações podem ser depoimentos de especialistas, dados divulgados pela imprensa, artigos, pesquisa no geral. O texto argumentativo, ele tem essa característica de precisar ser um pouquinho imparcial. O que isso significa? Significa que as impressões pessoais, elas precisam ser diminuídas para que haja uma razão aí por trás do texto. Então, eu não posso chegar com achismos. O achismo até tem espaço para opinião, mas aí, depois de dar minha opinião, eu vou ter que dizer com base num argumento sólido por que essa opinião é válida ou não. Mas não tem tanto espaço para achismo. Já que não tem tanto espaço para interpretação pessoal, eu preciso escrever esse texto em terceira pessoa, porque ele vai ser lido de forma mais imparcial, certo? Uma coisa que contribui também para o argumento ser validado no texto são essas fontes outras de informação que a gente vai atrás, por exemplo, opiniões de especialista, né, depoimentos, dados divulgados pela imprensa, artigos de publicação científica ou não, artigos de revista, artigos de jornais, qualquer coisa que sirva como fonte aí para você falar sobre o tema. A gente também tem pesquisa no geral. Então, por exemplo, se eu vou escrever sobre um texto que foi publicado no século XIX. Eu não vivo no século XIX, a gente está no século XXI. Mas Sim. aí eu preciso me mover para lá para trás, para fazer essa pesquisa do momento histórico de quando esse livro foi divulgado. Né? Imagina estudar os contos de fadas, por exemplo. Eu posso facilmente me mover lá e ir atrás dos textos que primeiro julgaram os contos de fadas, as pessoas que primeiro leram. Sim, Quem foi professora que Viviane. primeiro leu a história da Chapeuzinho Vermelho? Aí eu vou lá atrás, o que foi que essa pessoa achou da história? Como é que a sociedade daquele período entendeu? Como é que hoje a história da Chapeuzinho é recebida pelo público? E aí fazer todo esse trabalho de recuperação
de argumentos. E aí depois eu digo porque que a história é boa, porque que a história é ruim. Eu gosto da história. Eu sou suspeita. Eu gosto de todos os contos de fadas. Professora Vivi, Diga. é interessante, não é, chamá-la Vivi, assim, uma forma carinhosa, Íntima. Viviane, para aqueles que estão, não é, assistindo a aula pela primeira vez, de repente. Mas é interessante porque falar de argumentação, não é? Texto argumentativo para sétimo ano, e aí começamos a falar de coisas sérias, não é? É. Argumento de autoridade, e aí vocês começam aí a pensar assim, professora, eu não estou muito ligado nisso não, sabe? Então se ligam mais quando chega o primeiro ano, aí do ensino médio, mas vocês precisam atentar para isso agora. Essa aula é muito importante. E aí eu gostaria de dar uma dica. Vamos deixar uma dica aqui, né, professora Viviane? Claro. Então, no dia a dia, vocês já são argumentadores. Olha, vocês arrasam nas argumentações. Então, quando enfrentar uma situação, você vai lá e tenta escrever, pensar e colocar o seu ponto a respeito daquilo que você discordou de alguém ou que alguém discordou de você. Comece a argumentar e perceber como você tece, não é? Você constrói esse texto. Esse é um passo, não é, inicial para aquilo que você irá fazer no futuro a partir desse início que estamos apenas introduzindo hoje para você. Pois é. A gente começa a argumentar muito cedo, Sim. né? Embora a gente se assuste um pouquinho com o conteúdo, achando que, eita, o texto argumentativo é coisa que eu deveria estar vendo lá pro nono ano, lá pro ensino médio. Não é bem assim, a gente começa a argumentar desde cedo. Então, se seu irmão pega o seu brinquedo, aí você não quer emprestar, e você já elabora um porquê você não quer emprestar. Ah, eu não quero emprestar meu brinquedo para você porque você me devolve quebrado. Isso já é um argumento. Um argumento. Um argumento de experiência, provavelmente, né? E aí você já está elaborando os seus próprios argumentos. Por exemplo, você pede para ir num parque de diversões, né? A sua mãe, o seu pai, o seu responsável não quer deixar. E você tá lá todo trabalhado em convencimento para poder ir na praça, para poder ir jogar futebol, para poder ir à praia. Então, quando você faz esse movimento, você já está de certo modo, argumentando. Argumento de consenso. Argumento de consenso, é verdade. Você pode até não ter uma opinião do especialista por trás, né? Você Sim. pode não ter feito uma pesquisa por trás, mas de certa forma você está trabalhando aí o convencimento. Lembrando que o fato de argumentar não implica necessariamente em uma postura agressiva, né? Não pode simplesmente bater o pé e dizer eu quero assim porque é assim. Não. Para trabalhar o convencimento, como é que a gente convence nossos pais? Tendo argumentos bons, mostrando resultados, mostrando que a gente é responsável. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de fazer ali do jeitinho que a gente quer. Tem um joguinho de cintura que vocês sabem fazer muito bem. Saibam pedir, né? Isso. Saibam pedir. Saber pedir é um grande trunfo, tá certo? E a educação sempre consegue mais do que a grosseria. Com certeza. Vamos continuar. O texto. E quanto à estrutura, Vivi? Como será que acontece a estrutura do texto argumentativo? O texto argumentativo começa com uma introdução. Na introdução, a apresentação da tese, hipótese argumentativa, na qual o texto se baseará e tentará provar. Então, a tese é a minha hipótese. Eu preciso configurar, já no comecinho do texto, o que é que eu vou defender, para que depois, no desenvolvimento, eu traga os argumentos que corroboram com essa tese que eu mostrei no primeiro parágrafo, tá certo? Por exemplo, se o tema for acessibilidade nos ambientes públicos, esse é o tema do texto que eu preciso elaborar. Lá no primeiro parágrafo, eu vou precisar colocar a minha tese. A minha tese pode ser: a falta de investimentos em acessibilidade vai contra os direitos básicos constitucionais de livre locomoção. Essa é a minha tese. Eu estou dizendo qual é a minha hipótese. Por que há essa dificuldade de acesso em ambientes públicos? E aí, quando eu vou para o desenvolvimento, que é o segundo parágrafo, eu vou ter que defender os argumentos de por que essa minha tese ela é cabível, ela é coesa, né? Ela faz sentido. A introdução. Na introdução, assim como no desenvolvimento, é importante que o repertório sociocultural seja exposto.
Referências de filmes, séries, livros, fatos históricos, etc., devem reforçar o argumento da tese. Ó, a gente está pensando que referência é só aquele negócio muito sério que a gente viu no jornal. É não, viu? Referência é tudo aquilo que está contextualizado em sociedade. Então, de repente, se eu assisto uma série e nessa série há uma situação de acessibilidade que é negada a alguma personagem, eu posso utilizar essa situação dentro da minha redação, especialmente se ela for um filme, uma série, um livro, um fato histórico muito conhecido. Então fica ainda mais fácil para o meu leitor, né? Mais na frente aí vocês vão fazer Enem, mas bem na frente, né? Tem um tempinho ainda. E quando a gente faz Enem, tem uma pessoinha chamada corretor, que é quem analisa a nossa redação. Então, para o corretor, é bem mais fácil quando você utiliza uma referência muito famosa. Se você usar uma referência que só você tem, um filme que só você assistiu, aí fica muito difícil. Mas, usando coisas mais populares, filmes e séries mais populares, você consegue fazer essa referência sem muito trabalho, tá? Sempre bom lembrar que tudo o que constar no texto precisa ter uma relação com o tema central, inclusive os exemplos externos e referências socioculturais. Caso contrário, será caracterizado fuga ao tema. Quando a gente está argumentando, é muito importante que a gente se atenha ao tema que é explorado. Então, imagina que você precisa convencer a sua mãe a deixar você ir à praça, né? Você precisa usar referências anteriores. Então, mãe, eu já fui à praça 3 vezes e voltei bem. Voltei no horário. Eu fui à praça com João, Marquinhos, Antônio e Maria. Todos foram comigo, voltaram comigo, tá tudo bem. Então, eu preciso utilizar essas referências. Mas eu não posso fugir do tema. Então, por exemplo, mãe, eu preciso ir à praça, mas amanhã eu tenho prova. Então, isso foge um pouco do tema, não tem convencimento por trás aí. Então, você precisa articular os seus argumentos para que eles convençam o leitor, no caso do texto argumentativo, tá? Se você fugir do tema, isso pode, inclusive, prejudicar o seu texto, especialmente lá para frente, quando vocês forem fazer os métodos avaliativos, né? Um exemplo disso, continuando nesse exemplo da acessibilidade em ambientes públicos, né? E aqui eu trouxe um argumento. Muito se fala sobre a necessidade de acessibilidade para todos. É imprescindível que se reverta o padrão histórico de pensar ruas, avenidas e prédios públicos e privados apenas para aqueles que não são cadeirantes. Esse pensamento limitante acontece, pois é cultural, a ideia de que os cadeirantes não possuem autonomia no dia a dia. Isso é um argumento e mostra justamente por que o construto de inacessibilidade é ruim para as pessoas, porque é um processo cultural de que uma pessoa com deficiência física vai precisar sempre de um acompanhante, e isso não é verdade. Essas pessoas também têm autonomia para chegar nos seus lugares sozinho e sair também. Então, é por isso que esse argumento corrobora com a tese de que há uma negação à acessibilidade desses espaços públicos, certo? Uma coisa costuradinha na outra ali, para que tudo faça sentido, tá certo? Que é no desenvolvimento que isso acontece, né? O argumento aparece principalmente no desenvolvimento. Os argumentos devem aparecer para corroborarem com a tese, ou seja, para compactuarem com ela. É o momento em que os exemplos aparecem e se convence o leitor do seu ponto de vista. É um momento crucial na nossa dissertação. É quando eu vou expor todos os meus argumentos e é o momento mais decisivo para convencer o leitor daquilo que a gente está tentando dizer. Até o momento em que a gente chega na conclusão. A conclusão é uma forma de síntese ou com propostas de solução para os problemas discutidos no texto. Na conclusão, eu posso fazer uma recapitulação. A palavra me sumiu da cabeça, mas é quando a gente faz uma síntese daquilo que aconteceu no texto. Então, eu posso recuperar É mais fácil. recuperar o tema, recuperar os argumentos e fazer um fechamento, tá certo? Na conclusão, eu também posso indicar a solução para os problemas, tá certo? Mas isso não acontece de forma aleatória, não. Tem toda uma estrutura para fazer essa conclusão. Como é a estrutura da conclusão? É essa aqui.
É importante que se mostre a solução do problema, mas com esses pontos importantes. Ó. Os agentes, quem executará o plano, as ações, que é o que será feito para resolver o problema, os meios, como executar a ação, e os efeitos, o que se ganha com a ação, qual é a consequência desse fato que eu estou tentando colocar em prática para a sociedade. Então, esses são os quatro mecanismos que são imprescindíveis para a conclusão. Eu trouxe aqui um exemplo da nossa dissertação hipotética aqui sobre a acessibilidade em ambientes públicos. Vamos ler. Vamos ler. Coloquei cada parte em cores distintas, que é justamente para que esse reconhecimento fique mais fácil. Então, bora lá. Eu tenho agente em preto. Eu tenho ação escrito em vermelho. O efeito escrito em azul. E eu tenho o meio escrito em roxo. Eu vou ler tudo e a partir do momento em que a gente for fazendo a leitura, a gente faz essa diferenciação, tá? Na conclusão, diria assim. Sendo assim, é necessário que o Ministério da Infraestrutura, em parceria com a iniciativa privada, façam as devidas modificações nas estruturas prediais e lugares públicos, a fim de conseguir aumentar a mobilidade de todos por meio de obras e reformas desses ambientes patrocinados por ambas as organizações. Vamos lá. Tem toda uma estrutura, eu li todo de uma vez, não falando qual era a marcaçãozinha. A gente vai fazer isso agora, tá? Primeiro ponto importante é que a gente começa com uma conjunção, o parágrafo, que faz esse arrebatamento de tudo, né? A gente tem a conjunção sendo assim, que indica já uma possível conclusão vindo a posterior. Continuando, ó. É necessário que o Ministério da Infraestrutura, em parceria com a iniciativa privada, esse trecho está em negrito, está em preto. E se a gente for para a nossa legenda, a gente sabe que o que está em preto é o nosso agente, ou seja, quem vai fazer a mudança, certo? Então, a gente sabe que é o Ministério da Infraestrutura e a iniciativa privada. Esses são os dois agentes da nossa conclusão. Em seguida, a conclusão continua, o parágrafo continua. Que a iniciativa privada façam as devidas modificações nas estruturas prediais e lugares públicos. Está em vermelho esse trecho. A gente sabe que o que está em vermelho aqui, segundo o nosso slide, é a ação, aquilo que será feito, certo? Em seguida, o parágrafo continua. A fim de conseguir aumentar a mobilidade de todos. Ó, a fim de conseguir, a gente já sabe que é o efeito, que é a consequência. Então, no nosso quadrinho aqui, o que é consequência está grifado em azul. Por fim, a gente tem, por meio de obras e reformas desses ambientes patrocinados por ambas as organizações. A gente tem o meio, é como eu vou fazer isso, tá certo? E esse trechinho está grifado em roxo. Então, aqui no trecho, no parágrafo, a gente faz todo o reconhecimento. E as cores ajudam muito a gente a fazer esse reconhecimento também de cada uma dessas partes, que na conclusão é imprescindível, tá bom? O tema de um texto dissertativo pode ser o mais diverso possível. A maioria costuma ter um apelo social, então é possível falar de desigualdade social, epidemia, pobreza, cultura, aspectos ligados à arte, educação, saúde. Muita coisa pode ser tema de um texto dissertativo argumentativo, tá certo? Então você tem muita liberdade para consultar sua professora, consultar seu professor, pedir uma orientação de quais são as demandas da nossa turma agora, quais são as demandas do nosso bairro, da nossa sociedade, e assim elaborar um texto. Certo? Professora Adriana, nossa aula está acabando. Estou vendo, professora Viviane, e espero que essa aula, não é, tem dicas bem legais, ela seja assim bem proveitosa para você em qualquer horário, em qualquer dia. Você revisa, estuda e constrói textos maravilhosos, tá bom? Textos argumentativos. Pois é. Tchau, pessoal. Isso, textos argumentativos e todos os outros tipos de texto, né, professora Adriana? Eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar uma pergunta lá no YouTube, tá certo? Um cheiro e até a próxima.